hoje é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Quarta-feira é dia de futebol amador na tela da TV Esporte Mais. Luiz Carlos Júnior traz tudo o que rola no futebol amador de Osasco e região. Toda quarta, 8 da noite, na TV Esporte Mais. Boa noite, nação corintiana. Estamos iniciando o programa Mais Corinthians na telinha da TV Esporte Mais. E para falar de hexacampeonato, festa, título, comemoração, mais um título que está por vir aí, né? Amanhã do Sub-20, quem sabe, contra o Santos na Arena Corinthians. E hoje com convidados especiais. Claro que o nosso convidado mais especial de hoje teve problemas, né? Serginho, que está aqui com a gente, também teve problemas para chegar hoje até aqui em Osasco. O trânsito está complicado devido, quem sabe, a um acidente que está travando aí as rodovias. Mas vou apresentar meus convidados que estão aqui no horário certinho para vocês, que é o Serginho da Rádio Coringão, sempre participando aqui da bancada Mais Corinthians, com seus comentários totalmente técnicos, né? Super profissional, narrador da Rádio Coringão. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Letícia. Sempre um prazer estar falando de Corinthians, ainda mais numa data dessa, né? Depois de um hexacampeonato, um resultado elástico como foi no último domingo. E ele que também está aqui mais uma vez participando da bancada do programa Mais Corinthians e hoje substituindo o Tico Bretas, né? Outro rei da boleiragem aí, Felipe Fiore. Obrigado, Letícia, pelo convite mais uma vez. É lógico que seria muito bacana se tivéssemos o Malcom aqui. O menino, filho do terrão, né? Muito importante na conquista do título também. Menino Detran, né? Exatamente. O Acho que o problema dele foi o Detran hoje para chegar aqui, viu? Zica das multas de trânsito do Malcom, mas infelizmente não deu certo para ele estar aqui no horário certinho por conta do trânsito, mas se Deus quiser, numa melhor ele vem, com certeza. Conta aí pra gente, Serginho, é migué do Malcom que não tá conseguindo chegar ou tá complicado mesmo? Não, tá complicado. Eu vim de Barueri e o trânsito tá desde lá muito ruim aqui para Osasco. Levei quase 2 horas para vir de Barueri até aqui Osasco, e Osasco de Barueri é muito pertinho, né? E tá muito ruim mesmo para chegar aqui. Deve ter tido problema com o trânsito, sim. Ah, então tá certo. Mas a gente faz o programa aqui, né? Todos os corintianos, o pessoal de casa participando com a gente também através do WhatsApp da TV 011 99654 2502. Vai aparecer aí na sua telinha. E já que o Malcom não conseguiu chegar, a gente vai com certeza marcar outra data para ele estar presente aqui com a gente no programa Mais Corinthians. Mas você pode participar com a gente, ser esse terceiro convidado especial de hoje através do WhatsApp, mandando suas perguntas, seus comentários. A gente vai ler e responder aqui ao vivo para vocês, tá? Então tá aí na sua telinha, 011 99654 2502. E bora falar de Corinthians, né, Felipe? O programa Mais Corinthians, falar só dele, né? E falar muito de título, de festa, de comemoração, principalmente depois desse 6-1 no São Paulo. Foi pouco, né? Poderia ter sido 6-1 foi pouco? Foi pouco. O time tá em crise. Se tivesse 10 minutos, o Corinthians faria pelo menos mais um gol. Olha, foi 6-1 porque tirou o pé, viu? Tirou. Mas eu até compreendo também, tem pessoas, eles são amigos também fora do campo, né? Fora do gramado, cada um briga pelo seu, o Corinthians já era campeão. Meteu 6 gols, pra mim, é o maior rival do Corinthians hoje, aí nos últimos 20 anos. Se metesse uns 10 ia ser legal, né? Seria lindo demais, que isso. Aí 10 eu parava, nem comemorava mais. Eu tava torcendo por mais um só. Mais um 7-1. Pra igualar o 7-1, né? 2 eternos 7-1. Você podia usar a mesma faixa em 2 jogos. É verdade mesmo, eu ia economizar. Reaproveitar as faixas da Fiel aí. Bom, vamos falar desse jogo, então, que com certeza vai dar o que falar até a próxima pré-temporada do Corinthians. Um jogo histórico, um placar histórico, né? 6-1 para cima do nosso rival São Paulo no Clássico Majestoso. E todos os gols agora para vocês, direto da Arena Corinthians. Aí o Bruno Henrique recuou mal o lance, Allan Kardec sobrou pro Rogério, ficou... Foi, né? O jogo até com um pouco de medo, né? Time reserva, vendo que os principais jogadores não iam estar em campo, querendo a vitória para comemorar esse hexa aí à altura. Confesso que cheguei lá com medo do resultado, pensando no empate ou um placar apertado ali. Quando a gente fez 3-0, desandou, né, Felipe? Olha, eu realmente pensei que o São Paulo ia dificultar um pouco o jogo para o Corinthians, e até aconteceu isso nos primeiros 15 minutos, 10 minutos.
Já tivemos chances aí logo no início, né? O São Paulo também teve uma chance clara de gol, não me recordo agora com qual jogador que foi. Se não me engano foi com o Neymar do Ceará lá, Isso, Rogério. Rogério, né? Neymar do Ceará. Teve uma chance clara de gol e o Cássio fez a defesa e aí no contra-ataque o Corinthians arrumou o escanteio e fez o gol com o Bruno Henrique. Mas a partir desse momento o gol causou um apagão na equipe do São Paulo e só deu o Corinthians, né? O Zica, o Danilo, é realmente um cara sensacional em jogos como esse, em clássicos assim. Parece que foi feito para jogar clássico, né? O Danilo é um cara que aparece muito nesse tipo de jogo. E o Corinthians entrou sem pressão nenhuma. Isso me preocupava, né? O Corinthians, vai tirar o pé, será que vai ajudar o São Paulo? Ajudar no que eu digo, na questão de entrar com o time reserva, como entrou, e também jogar naquela água, naquele marasmo. E não, o Corinthians buscou o jogo, buscou os gols. O São Paulo também não jogou para fazer frente ao Corinthians e tomou goleada e merecida a vitória do Corinthians, sem contestação nenhuma. Eu digo para vocês que diferente da Letícia, quando o Corinthians anunciou o time reserva, eu não me abalei muito não, porque eu nunca confiei muito nesse time do São Paulo. Eu fiz alguns jogos do São Paulo pela Rádio Mesmo Conexão. eles brigando pelo G4, né, Serginho? Não, mesmo assim, eu nunca confiei no time do São Paulo, eu acho um time muito cansado, ainda mais, o Milton Cruz para mim eu não confio também, não acho um bom treinador. E então quando o Corinthians colocou o time em reserva, pela confiança que vinha o Corinthians e pelo elenco bom que tem, eu acreditei ainda que o Corinthians venceria. Claro que não por esse placar, mas acreditei que o Corinthians tivesse potencial para vencer esse jogo. Mesmo após o início de São Paulo, com mais posse de bola, mais volume de jogo, acreditava no Corinthians. E aí, como o Fiore disse muito bem, quando o Corinthians fez o primeiro gol, e o segundo veio logo na sequência, porque foram 2 minutos de diferença. Apagão. Exatamente. Logo, depois do gol do Corinthians, só teve a finalização do Romero, o escanteio e o gol do Romero. Né, o São Paulo ficou completamente nervoso, sentiu o golpe, né? Porque estava apanhando de um time reserva do Corinthians com um gol do Romero de cabeça, um cara que não vinha se destacando. Esse jogo foi até importante para ele colocar uma pulguinha atrás da orelha da diretoria e fez belíssima partida, na minha opinião, melhor em campo. Então o São Paulo deu uma balada ali geral e o Corinthians ganhou confiança ao mesmo tempo, né? São Paulo caiu, o Corinthians subiu e acabou conseguindo, foi muito feliz também nas finalizações das jogadas de ataque e conseguiu fazer esse placar histórico. Maior da história desse confronto. Danilo importante demais. A jogada que o cara faz, leva 2 na marcação, descola um cruzamento no meio de 2 atletas, aí sobe um Edu Dracena que... Também um cara que não estava sendo aproveitado, né? Testado. Esse jogo... É importante ter jogadores desse calibre no elenco por conta disso. Eu contesto muito o Bruno Henrique, mas é um cara que quando entra dá conta do recado, é um cara que para mim ainda não serve para ocupar a posição do Ralf, mas é um cara que vem se destacando muito bem. E o Edu Dracena, com essa possível perda de Felipe, né, que tem algumas propostas aí do futebol europeu, o próprio Gil, o Edu Dracena, que é chamado de major, né, no CT do Corinthians, pode ser facilmente ocupar a vaga aí do Gil ou do Felipe. Na verdade, logo após esse jogo, né, o presidente Roberto de Andrade, dando entrevista à rádio, falou que nenhum atleta do Corinthians hoje tem propostas oficiais para sair do clube. Mas que existem sondagens, né? Claro que deve existir com relação aos agentes dos jogadores, né, empresários, e com certeza um time tão vitorioso, né, que teve números incontestáveis no campeonato, muitos dos jogadores vão receber propostas realmente. Agora a gente tem que ver até a formação do time para o Paulista, pelo menos, quem fica e quem chega, né? Acho que como o Serginho falou do Romero, né? Colocou a pulga atrás da orelha da diretoria. E não só, né? Manter o contrato esse belíssimo gol, né? Então, manter o contrato desse garoto Luca, para mim seria importante, né? Ele que veio por empréstimo do Criciúma e tem contrato até o final do Paulista. Então, manter o contrato desse garoto, tudo bem, que ainda vão pelo menos mais 19 rodadas de Campeonato Paulista, mais 2 do Campeonato Brasileiro, que provavelmente o Luca jogue também. E aí você tem, a diretoria olha para trás e vê que renovou com o Danilo, que está sendo prestativo, né? Renovou com jogadores fez contratações de jogadores que poderiam ser importantes e estão sendo mesmo. O próprio Elias, convocado para a Seleção Brasileira, né? A troca que fez com Jadson e Pato, hoje está surtindo aí resultado. Então você vê garotos da base subindo e dando conta do recado, o Guilherme Arana, o próprio Malcom aí, que hoje estaria aqui, infelizmente não pôde chegar. O Fagner, que também é filho do Terrão, né, e está lá
Hoje é titular Jogou, do né? Corinthians, Esse jogo jogou. voltou, teve seu retorno aí, ele que Exatamente. ficou afastado um tempo por lesão. Marcou o retorno do garoto, do Fagner. E ainda tem Iago, que é zagueiro do Marciel, Corinthians. Tem né? Marciel, que não foi aproveitado mais. E eu também não sei o porquê. Ele tá no sub-20. Tava no Ele vai sub-20. Desceu, jogar. É né, verdade, pra jogar, é verdade. ele faz a final amanhã contra o Santos na Arena. Exatamente, Foi é verdade. reforçar o time do Corinthians sub-20. E aí você coloca um elenco desse, eu acho que o maior reforço do Corinthians mesmo é manter a base. Acho que mantendo a base seria a melhor contratação do Corinthians. Eu acho que consegue. Eu confio aí na manutenção dessa equipe do Corinthians, né, como um todo. Eu acho que o Corinthians... Eu não estou muito confiante na renovação do Ralf, eu estou cada dia perdendo a confiança aí nessa renovação. Acho que está mais para não acontecer do que para acontecer, mas acho que o restante do elenco aí vai cumprir contrato, vai continuar no Corinthians. O Malcom é um possível negócio futuro para o Corinthians. Acredito que depois de uma Libertadores, se o Corinthians fizer uma excelente campanha, na janela do meio do ano, o Corinthians deve perder esse jogador. Porque é um jogador que não tem muita que o Corinthians não tem tanta porcentagem, né? Ele tem uma parte, o empresário tem a outra, mas se chegar uma grana boa, o Corinthians vai aproveitar. Até por não ter muita porcentagem do Malcom, se tiver uma boa tem apenas proposta... 30% do É. Malcom, né? Exatamente, se tiver uma proposta boa, acho que o Corinthians não vai segurar muito, né, esse jogador. O Corinthians já está sondando outros atacantes também, né? A gente destacou numa outra vez que eu vim aqui, inclusive o Felipe Fiore também estava, que o Corinthians precisava de alguém para o ataque, né? Reforçar o ataque ali, pelo menos um jogador. E está sondando aí o Paulinho do Flamengo, né? Sim. Que eu acho um bom jogador também. Então, até por isso, acho que se chegar uma proposta para o Malcom, ele pode sair, mas acho que para o meio do ano. Acho que o Corinthians consegue uma manutenção dos jogadores. Quem está interessado no futebol do Malcom é o futebol português, né? O Benfica, né? Parece que uma proposta aí estimada em 40 milhões de reais, o que ajudaria bastante. E eu acho uma boa ponte para o próprio Malcom. Né? O também Benfica acho. que vem disputando Liga dos Campeões com times fortes. O Benfica vem montando bons times e é uma boa vitrine para o Malcom chegar num maior clube da Europa. O Benfica é um grande clube da Europa, mas para chegar num clube do futebol inglês, do futebol espanhol, que tem uma visibilidade mundial bem maior. Bem maior, com A gente viu o Ronaldo também, né, no camarote da Arena Corinthians, ele que foi símbolo também dessa vitória, porque apareceu no telão da Arena, depois entrou no gramado com os jogadores, né, comemorou junto, então ele mesmo deu a entrevista falando que é como se ele se sentisse parte do elenco. Então é legal a gente ver isso, um cara que é ídolo não só corintiano, como brasileiro, né? Teve a sua passagem pelo Corinthians, foi importante demais, não só para conquistas de títulos dentro de campo, mas também para o marketing do clube. Acho que o Corinthians cresceu demais depois da era Ronaldo. Temos aí o Christian batendo pênalti, inclusive fazendo a comemoração igual o Ronaldo fez para defendê-lo depois do gesto obsceno que ele fez, né? Justamente contra o São Paulo. O Ronaldo fez a mesma coisa uns jogos depois, quando fez gol também contra a equipe do São Paulo, e tá aí, logo depois que apareceu o Ronaldo no telão, tá aí o Christian batendo no peito que ia bater o pênalti e fazendo a comemoração. Inclusive Bateu mal o pênalti. bateu meio mascado, né, meio de tornozelo. Pegou mal na bola. Mas, inclusive, esse pênalti aí me lembrou uma coisa. No momento do pênalti, a torcida pediu o Cássio, né? Queria que o Cássio batesse o Eu jogo. pedi, inclusive. O jogo tava 5x. Eu pedi também. O jogo tava na transmissão, pedi o Cássio. Porque o goleiro deles já fez gol na gente, né? Nada mais justo do que o nosso goleiro também fazer. Se eu fosse o Cássio, eu bateria se o Rogério tivesse no gol. Aí teria graça. Então, e aí eu lembrei também, por conta disso, que se o Rogério tivesse, o Corinthians tinha feito 101 gols nele. Inclusive, eu acho que ele tomaria todos. O gol do... E mais alguns. O primeiro gol eu acho que não seria do Bruno Henrique, porque ele não faria a defesa que o Denis fez na cabeçada do Felipe. O Felipe teria feito aquele gol, mas eu acho que os outros todos ele tomaria. Né? Então, lamentei aí a ausência do Rogério Ceni, que faltava 5, né, por 100º gol do Corinthians. Na verdade, para eles faltam 5, né? Porque nas nossas contas já chegou a 100 faz muito tempo. Sim, na mas, conta né, tá oficial lá, do não São sei o Paulo. quê. A última atualização que eu tinha visto eram 98. Sim. Então, não sei, né? É claro que tem o que vale, o que não vale, mas é óbvio que se ele tivesse aí, com certeza teria passado do 100. Sim. Pro bem do futebol, acho que o Rogério devia continuar jogando no ano que vem, né? Pra zoeira de bar continuar, né? Pro corintiano chegar na empresa zoando o São Paulino no outro dia. Sim. Tomou um 100º também, não sei o quê. E tem toda essa questão. Acho que pro bem do futebol, o Rogério devia continuar jogando assim, até os 75 O anos. São Paulo, que com essa goleada entrou para a história da Arena Corinthians aí, o time que mais tomou gols na Arena Corinthians desde a inauguração
do estádio em Itaquera. Agora, esse lance aí foi o mais legal do jogo. Na minha opinião. Eu sabia que o Cássio ia pegar. Eu tinha uma confiança Teve um muito déjà grande. vu, né? Eu tive uma Ele que já pegou confiança. vários pênaltis contra o São Contra o São Paulo Paulo. também. Exato. E o Allan Kardec não foi mal pra bola, né? Pode ver que ele bateu firme, mas o Cássio estava muito Bateu bem com Mas posicionado. o mais Funcionário, legal do que a defesa do Cássio foi nesse Edilson. momento aí, ó. Edilson. Esse foi o melhor lance do jogo. O Edilson foi Ele antes da chutou, bola sair. antes da bola sair, ele deu uma bica na Deu um bola. bico O na Edilson, bola. até no banco ele consegue fazer uma proeza, Ele né? imita, ele Impressionante. mitou mais uma vez. Mitou mais uma vez. O Edilson que eu nunca critiquei. O Cachaça joga muita bola. Joga muito. O Cássio, pra mim, titular da seleção brasileira, fácil. Fácil. Joga muito. E o Cássio que, inclusive, foi criticado porque defendia a convocação dele na seleção brasileira, né? Tem alguns torcedores que não são corintianos, falaram que eu estava sendo clubista, porque tem goleiros no Brasil melhor que ele, como Danilo Fernandes ou Paulo Vitor do Flamengo, mas eu acho que ele está no momento, sim, de seleção brasileira, acho que, inclusive, por estar num time que é ex-campeão, que está aparecendo mais, tem mais visibilidade, e porque tem uma bagagem, né, uma experiência também, é um goleiro que é campeão mundial, então tem que ver tudo isso, tem que ver que o Danilo Fernandes, apesar de fazer um ótimo campeonato, também era reserva do Cássio no Corinthians. Danilo então, Fernandes é ótimo goleiro, páreo pro Cássio, mas não tem grife, né? Aquele goleiro sem grife, né? O que acontece com o Paulo Vitor é sacanagem falar que o Paulo Vitor merece vaga na pelo amor de seleção. Deus. Não dá, né? Pelo amor de Deus. É muito inseguro, fraco pra mim tecnicamente, uma saída de bola ruim. Não gosto do Paulo Vitor do Flamengo, não. Não, eu acho que esse campeonato brasileiro revelou muitos bons volantes e goleiros. Só que o Paulo Vitor não está na minha lista de Certeza melhores que goleiros do não. campeonato. Eu acho que esse campeonato brasileiro da Série A teve bons goleiros até nos times que estão caindo. Sim. Porque o goleiro do Vasco, Martins Silva, é muito bom goleiro. Muito O bom. goleiro do Joinville fez jogos fantásticos. Nessas poucas vitórias do Joinville, o Agenor segurou lá atrás Agenor. muito bem. O do Figueirense, o Muralha, Alex Muralha, é muito bom goleiro. mas Acho que o- o Paulo Vitor está atrás desses caras Com todos aí. certeza. mas o Cássio, que com certeza merece estar na seleção brasileira. Sem né? dúvida. Se o Merecia essa Jefferson tá chance. lá, o Jefferson é convocado de Campeão vira da e Série mexe B lá. agora, né, pelo Então, Botafogo. nada mais justo. E quando ele falou na entrevista, todo mundo criticou. Quem é o melhor goleiro do Brasil? Eu. Por quê? Porque a defesa menos vazada, time que menos toma gol. Claro que ele time tem uma zaga muito boa que ajuda Lógico, também, sim. né? Ajuda, com o Gil e mas Felipe. você vê, evita mas eu pênalti. vejo ele como um dos melhores goleiros do Brasil, sim. Sim, E sim. que merecedor dessa vaga na seleção também. Tem seus defeitos, como todo goleiro tem, como qualquer jogador tem seus defeitos. O goleiro tem uma margem de erro muito menor. Sim. O goleiro pode errar muito menos, né? Mas o Cássio, lógico, precisa melhorar o quê? Saída de bola, talvez um pouco, mas ninguém vê os pontos que ele melhorou. Reposição de jogo do Cássio, ele arma pelo menos 2 contra-ataques pro Corinthians no jogo. Pelo Ele menos. teve umas falhas naquela época de Libertadores, ali o jogo contra o Guarani, lembra que ele foi muito criticado, que inclusive a gente aqui do programa Mais Corinthians até defendeu uma chance para o Walter, que vinha entrando muito bem também nas partidas quando o Cássio teve uma pequena lesão. E com certeza o Walter também, para mim, é um dos melhores goleiros do Brasil, mesmo sim. sendo reserva do Sem Cássio. dúvida. Mas o Cássio voltou, acho que disposto a provar para todo mundo que a titularidade era dele. Então, desde aquele jogo que acho que o Walter fez uns 3, 4 jogos como goleiro, quando o Cássio retornou, ele voltou com muita confiança e aí fez por merecer a convocação à seleção. Sem dúvida, sem dúvida. O Cássio merece. Merecedor, muito batalhador, guerreiro. E acho que merece estar na seleção, sim. E você aí de casa, o que acha do Cássio na seleção? É merecido, não é? Quem seria um goleiro páreo para o Cássio? Walter merecia também uma chance? O que vocês acham? No WhatsApp da TV 011 99654 2502, pode mandar sua opinião, que já já a gente vai ler aqui ao vivo no programa Mais Corinthians. Agora, sobre esse jogo contra o São Paulo, né, gente? O melhor em campo, alguém arrisca? Romero. Não tem o que falar. Fez 2 gols, né? Porque o gol que o Hudson ajudou a empurrar para dentro para mim foi do Romero e sofreu o pênalti, né? Além da E zoeira teve ali na participação lateral. direta também de outras jogadas de gol, né? Exatamente. Na Realmente lateral, teve um deitando dia no de gol. Messi aí na Arena Corinthians, o Paraguai Romero. Colocaria o Romero como grande destaque, com certeza. Mas também queria dar os créditos para o Danilo, com 2 assistências, né? Fez o cruzamento, Danilo deu passe Messi. de letra pro Luca fazer o gol. Também fez o lançamento do contra-ataque do Romero, que ele levou para a linha de fundo. Acho que Calando a minha boca, né, Danilo? Como sempre. Porque algum tempo atrás, eu era muito crítica ao Danilo.
principalmente quando ele entrava, assim, jogando pela... que a gente fala, né, Danilo é lento e tudo mais, ou um falso lento, quem sabe. Já critiquei muito mais. Depois, passei a admirar muito mais também, porque torcedor tem isso, né? A gente é movido à paixão, então passei a admirar muito o Danilo, porque ele fez muito pelo Corinthians, né? Incontestável, aí, Libertadores, Mundial. Então, vocês estavam, né, no último programa, inclusive, que a gente falou sobre renovação, sim, Danilo e Ralf, que eu falei que, quem sabe, do Danilo, dependendo do valor, eu não renovaria, né? Como sou tão a favor da renovação do Ralf. Mas realmente Danilo entrou nesse jogo para provar que ele ainda é o mesmo Danilo, mesmo com 36 anos, não pensa em aposentadoria ainda, né? Mesmo que seja uma casquinha que ele dá de cabeça, ele contribui para a jogada. Ele não é um jogador que precisa de velocidade, que precisa de condição física. Ele é um jogador que ele está na hora certa onde tem que estar. Exatamente. Você viu no jogo contra o Coritiba, quem fez a casquinha do gol do Luca foi ele. Aí no jogo contra o São Paulo, pelo menos 2 assistências, ele fez as 2 assistências. Foi voltar, jogo contra o Santos, final do Paulista, ele meteu o gol com a cabeça lá enfaixada. Contra o Santos também, semifinal de Libertadores, Danilo outra vez. Entre outros vários jogos aí. Contra o próprio São Paulo, no 5-0, que o Bruno Vini foi comprar pão, não voltou até hoje. Foi comprar pão, não voltou até hoje. Palmeiras, teve uma matéria do Plim Plim, que o torcedor do Palmeiras falou assim, o Danilo não pode jogar, o Zica. O problema é o Zica não pode Rei jogar. Rei dos clássicos, né? Danilo... Ele só pode jogar se for no lugar do Romarinho. Né? Ele pode. Chegou lá contra o Palmeiras, gol contra o Palmeiras também. Então é um cara que é fora do comum, não tem como. E com 36 anos, todo mundo perguntando aposentadoria, ele não pensa ainda em aposentadoria. Então tem aí mais um ano de Danilo e vamos ver até quando se realmente vai se aposentar no Corinthians, né? O que seria muito bom também, muito legal, pela história que ele já conquistou dentro do clube, mesmo tendo passado aí pelo nosso rival, São Paulo, mas acho que hoje ninguém mais lembra disso, né? Ninguém mais lembra do Danilo do São Paulo, é o Danilo do Corinthians, é o Danilo campeão mundial. Olha o que ele ganhou pelo São Paulo, o que ele ganhou pelo Corinthians, né? Exato. Só colocar na balança, pode ver que ele contribuiu muito mais com a história do Corinthians do que para a história de São Paulo. Sim. Com certeza. Tá certo, aí então Romero e Danilo, segundo nossos convidados de hoje aqui, Serginho e Felipe Fiore, e os destaques da partida. Dá para dar um destaque para o Cássio também, né? Sim. Claro que não teve tanto trabalho assim, mas o pênalti serviu como quase um gol nesse clássico. O Edu Dracena também, acho que foi uma boa partida também. O time todo fez boa partida. A gente pode destacar, todos os jogadores foram bem. Todos os jogadores. Tite só não chutou no gol, mas de resto ele também jogou bem. De resto ele fez bem. E foi um jogo para coroar, então, esse hexacampeonato brasileiro, né? Um gol para cada título do Timão. Romero zoando aí, saindo, comemorando, fazendo 6 gols com a mão. Então, Profeta. Romero profeta. No segundo gol ele já falou quanto que ia ser o jogo. Ele falou que ia ser 6, mas tá bom. Claro que a gente sabe que ele fez por causa do Hexa, né? Mas tudo bem, a gente usa isso para dar uma zoadinha a mais nos rivais. E repercutiu muito, né, essa vitória do Corinthians pelo mundo todo. Então o PP, inclusive, radialista que esteve com a gente aqui no programa Mais Corinthians semana passada, está em Portugal agora, e ele falou que lá em Portugal, capa de jornal, todo mundo comentando sobre essa goleada do Corinthians. Então um time, né, que os nossos rivais zoavam aí, que o nosso passaporte era bilhete de metrô, e hoje a gente tem aí campeonato mundial, a gente tem um estádio super comentado em toda a América, a gente tem capa de jornal na Europa, né, falando dessa vitória por 6-1, desse 6º título do Corinthians. E incontestável, realmente, acho que a campanha do Timão depois da era Ronaldo. Não tenho o que falar, né? E na visão do mundo afora, o Corinthians está atropelando todo mundo no Brasil. Porque, além de fazer uma campanha que não tem o que falar negativamente, tem 14 pontos na frente do vice-líder, e goleou o time que é seu rival do mesmo estado por 6-1 com o time em reserva. É proporcional ao Barcelona meter 6 no Real Madrid. Exato. É igual. Exato. Aí o pessoal lá fora vê como o Corinthians está ganhando fácil. Inclusive, eu quero já pedir para a produção, se a produção tem aí para mostrar para a gente rapidinho, um título que no início era contestado pelos rivais, né? Os rivais falando que tinha ajuda de arbitragem, que campeonato manchado, né? Segundo o Atlético Mineiro e tudo mais. Mas depois, principalmente dessa vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro, vice-líder, né? Que era um dos times que mais chorava pela campanha do Corinthians.
E depois desse jogo contra o São Paulo, acho que todos os rivais se renderam aí à conquista do título corintiano. Já se pronunciaram na internet muitos torcedores de outros times, falando que é incontestável realmente a campanha do Corinthians, falando que a festa estava muito bonita, que acho que tem aí as imagens para mim, produção, de torcedores de vários times mesmo, a gente vê pelas redes sociais, né? Inclusive torcedores do Atlético Mineiro, aí torcedores do Flamengo, torcedores do próprio São Paulo, depois dessa goleada. Já no jogo Realmente contra não tem o que falar mais. Desculpa, Letícia, você acabou falando, eu te interrompi. No próprio jogo contra o Atlético, no último gol do Corinthians, gol de vôlei do Luca, você podia ver alguns torcedores do Atlético batendo palma na torcida atrás do gol. Batendo palma mesmo, né? Agora não sei se era vamos, né? Pra ver se reagia. Não, acho que não. Ou se era a favor do Corinthians, né? Pelo gol, né? Aí, ó, tem a torcedora palmeirense arrepiada com a festa do Corinthians, torcedor do Galo, né, falando que é incontestável esse grande time do Corinthians, flamenguista falando que deu gosto ver o jogo do Corinthians, deve ser inclusive o jogo contra o Vasco, né? São Paulino aplaudindo de pé a vitória do Corinthians, que foi a Alemanha, né? Comparando aí as goleadas. Santista, né? Flamenguista de novo, outro palmeirense. Então isso é legal, é bacana, porque aí quebra aquela ai meu Deus, agora me fugiu a palavra, mas quebra esse negócio de rivalidade besta. Paradigma. Né? Esse negócio de não poder reconhecer a superioridade do adversário, de tudo que o adversário faz é roubado, tudo que o adversário faz não valeu, né? Mundial de 2000 não valeu, a invasão no Maracanã foi farsa, né? A gente vê muito disso, mas então esse título que muitos falavam no início que era manchado, hoje acho que a maioria, né, 90%, porque vamos tirar uns 10% aí que realmente são clubistas, Os fanáticos antes. e tudo mais, mas reconhecendo a superioridade do time do Corinthians. Sem dúvida. Um time que fez uma campanha que até agora já igualou o Cruzeiro, que era melhor os pontos corridos, com 81 pontos. O Corinthians, faltando 2 rodadas, ele igualou a melhor campanha dos pontos corridos com 20 times. Da era porque dos pontos corridos. Na era né? dos pontos corridos com 20 times, porque começou com 24, né? Já, o Cruzeiro em 2003 mesmo fez mais de 100 pontos. Exatamente. Mas depois dos 20 times, o melhor foi o Cruzeiro com essa pontuação que o Corinthians tem hoje. Você tem o melhor ataque do campeonato, com um saldo de gols na frente do segundo incrível. Mesmo que eles conseguissem igualar o saldo, a pontuação do Corinthians, não conseguiriam igualar o saldo de gols, com a melhor defesa do campeonato, com o melhor passador do campeonato, que é o Jadson, e com 2 dos maiores goleadores do campeonato, que é o Jadson e o Wagner Love. Bola de ouro do campeonato, que Falar com o quê certeza do deve time ir para o desse? Renato Augusto. Melhor mandante, melhor visitante, Exato. né? Melhor Melhor ataque, tudo. melhor Vai ser defesa. melhor tudo. Agora assumimos também a melhor recorde de público, né? Inclusive, melhor média de público de todos os campeonatos da série A, B e C desse ano. Então, realmente, gente... Olha que ganhar da torcida do Santa Cruz é complicado, hein? E parabéns Nossa pro Santinho, Senhora, tá de volta cara. o Santinho aí. É um Como é time que lota o difícil. estádio. É verdade. Pô, parabéns pro Santa Cruz, a Cobra Coral, né? Que é isso chamado. Parabéns pro Santa Cruz. É dificílimo. A torcida dos caras colocam 40 mil todo jogo lá. A torcida deles foi em jogos que não existiam. Não ia ter jogo no estádio, porque o Santa Cruz já estava eliminado da Série D. Na época da Série D, quando o Santa Cruz era eliminado e não conseguia subir. E na Série C, em setembro para frente, setembro, outubro em diante, não tinha mais jogo. E aí eles começaram a reformar o Arruda lá e a torcida ia. Ficava sentada na arquibancada assistindo a reforma. É absurdo. Incrível, Eles são impressionante. apaixonadíssimos mesmo. Então, parabéns pro Corinthians. Conseguiu bater a marca do próprio Santa Cruz, que pra mim é uma das maiores torcidas do Brasil. Vem Corinthians, é do Corinthians, aí também tem a do Corinthians. A do Corinthians, do Flamengo, Corinthians. Santa Cruz. Não, daí Santa Cruz. Corinthians Futsal, Corinthians Sub-20, depois Santa Cruz. Aí Santa Cruz. Aí o Santa, torcida do Santa. Que pra mim Santa é Cruz muito que bom. parabenizou a campanha do Corinthians também, né? Viu o Twitter oficial do clube e o Corinthians também fez questão de dar as boas-vindas de novo, então, para o Santa Cruz, que subiu agora e tem realmente uma das maiores torcidas do Brasil. E o Flamengo, né? Que a gente tá sempre nessa briga para ver qual é a maior torcida. O Corinthians superou, então, a média de público do Flamengo, mas o Flamengo vem na segunda posição e depois o Palmeiras também, que desde a inauguração do Allianz Parque está colocando bastante torcedor, mas que não é páreo ainda para bater a Arena Corinthians. Ah, não tem como, pelo amor de Deus. O Corinthians conseguiu vai aumentando pouco a pouco, né, a sua carga até chegar aos 48 mil, mas ainda não foi colocado 48 mil no estádio.
mesmo porque não está pronto por completo, né? Ainda faltam alguns detalhes, Alguns né? Para a Arena detalhes, Corinthians né? ficar totalmente Acho que pronto. a maior público foi 44.100 pessoas, se eu não me engano. Isso, um pouco mais, que 44.300. Nesse jogo contra o São Paulo teve 45 mil. 45 mil, Teve então acho que 45 mil. foi o maior público da história da Arena, é isso? É. Tirando a Copa do Mundo, né? 45 mil pessoas, faltam só 3 mil para lotação total. 3 mil pessoas, nossa, é muita gente. 48 mil dentro do estádio. E até dizer também que hoje está sendo um orgulho muito grande o meu bilhete ser do metrô. Porque eu pego o metrô aqui, ó, na Barra Funda, em Osasco, vou para Barra Funda e vou numa boa, paro no estádio que é de Copa do Mundo. Entendeu? E aí, lá assiste o jogo sem ponto cego, tudo em mármore, elevador, escada rolante, tem tudo. E o Corinthians, então, que tem aí um recorde de 33.600 torcedores por partida, né, no ano. O Flamengo vem logo atrás com 33 mil também. A gente tem aí 600 torcedores a mais por jogo do que o Flamengo. E o Palmeiras apenas 30 mil, né? Mas logo mais a gente vai mostrar para vocês mais da festa dos corintianos também na Arena. Teve festa, inclusive, até no metrô, né? Pararam lá a passarela. A gente vai mostrar para vocês. A gente vai antes chamar um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Se é coisa boa e é daqui da região, com certeza ele estará lá. Ronaldo Espedalete com Mais Cidade, mostrando o que a nossa região tem de melhor. Todos os sábados, 2 da tarde, na TV Esporte Mais. No CNA é assim. Melhor material didático, melhor relação custo-benefício, melhor jeito de aprender inglês e espanhol. O CNA tem unidades pertinho de você, no Jaguaré, em São Paulo, no Campesina, em Osasco e também em Itapevi. Corra para o CNA. Churrasco, balada, festinha, pressão, conversa de bar, pagode e forrozão. E o Engove? Formatura, piscina, sambão, karaokê, se é curtição, não pode esquecer, hein? O quê? Engove pra você. É só alegria, comemoração e se precisar, ó, quem tá de plantão. Engove! A vida foi feita pra se ter prazer, mas o dia seguinte é que eu quero ver. Engove! Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Unip é excelência. Dados oficiais do ENADMEC confirmam Universidade Paulista Unip é primeira colocada entre as universidades particulares em todo o Brasil. Ranking universitário também confirma. A Unip é pela terceira vez consecutiva top no mercado de trabalho. 100% dos cursos de bacharelados, licenciaturas, mestrados e doutorados com conceitos positivos. Instalações especialmente projetadas. Completa plataforma tecnológica. Cursos presenciais e à distância. Matricule-se. Financiamento estudantil. Amizade é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Quarta-feira é dia de futebol amador na tela da TV Esporte Mais. Luiz Carlos Júnior traz tudo o que rola no futebol amador de Osasco e região. Toda quarta, 8 da noite, na TV Esporte Mais. Opa! Gripe? Benegripe. Ela não gosta de comprimido. Chegou o Benegripe Multi que combate os sintomas com sabor de frutas vermelhas. A senhora nunca deu isso pra mim. Tadinho. É gripe? Benegripe sempre. Quando a gente entra em ação, entra um time inteiro. Agora é time Brasil. Agora é Bra. Bradesco, tudo de Bra pra você.
Mais Corinthians aqui na TV Esporte Mais nessa sexta-feira. E ó, com notícia boa, hein? Mais um título pro Corinthians. Acabou de acabar, né? O jogo aí faz 10 minutos, segundo o Serginho Botarelli, da Rádio Coringão, que cobre sempre o futsal, tá aqui com a gente hoje. Então, o Sub-20, né, do futsal do Corinthians, pela 7ª vez consecutiva, é campeão paulista. É isso, Serginho? É isso mesmo. Bateu a ABB por 4-2 no Parque São Jorge. Já havia vencido o primeiro jogo por 5-4. Jogou em casa aí com casa cheia, 4-2. Os meninos, mais uma vez, levando o título paulista. É, mais um título, então, para o Corinthians no futsal. O Corinthians que esse ano também já levou a Liga Paulista. E só faltou, novamente, a Liga Nacional, né? A zica dos segundos finais, que não se fez presente nesse jogo contra a Orlândia, mas que a gente não conseguiu o resultado necessário e vai ficar para o próximo ano, né, Serginho? É, exatamente. Esperamos que no próximo ano seja diferente dos últimos 5 aí. O Corinthians sempre batendo na trave na semifinal. Esse ano ainda conversava aqui agora com o Fiore. A gente chegou ao 3-3 depois de estar perdendo por 3-0 no segundo tempo. Fez o mais difícil. Fez o mais difícil e na prorrogação precisava de um gol só. Empatou 0-0, ficou fora. Mas esperamos que no ano que vem aí o time se acerte aí com o Ferretti, que traga para o Parque São Jorge a Liga Nacional de Futsal, que está quase uma Libertadores do campo. Eu acho que tá pior que a Libertadores já, viu? Pior. Tá complicado. Mas Pior. vamos ver, vamos lá mais um ano, né? Aqui é Corinthians, vamos lutar novamente. Acho que muitos torcedores ficaram nervosos, pediram aí para acabar o futsal, investir em outras coisas. Eu não acho que isso seja uma atitude de Corinthians, né? O Corinthians nunca desistiu das coisas. Acho que pelo menos uma Liga Nacional a gente tem que vencer. Então, é preciso investir, é preciso acreditar e realmente voltar com essa equipe do futsal no ano que vem. Agora calma, tem que ter cautela, não tem jeito. Já foi, perdeu mais uma, na semifinal de novo, tá batendo na trave todo ano, como disse o Serginho, se não me engano, é o 5º ou 6º ano consecutivo. Quinto ano consecutivo. É a 4ª vez pro Orlândia, né? Quarta vez pro próprio Orlândia. Mas a gente tem que ver que é o 5º ano consecutivo, mas também são apenas 5 ou 6 anos que o Corinthians está na Liga Nacional. Então, que o time entrou na Liga, né? Então, esses outros times, Orlândia, o próprio Carlos Barbosa, já são times que têm uma vasta experiência aí, né, na competição. Então, o Corinthians entrou e já no primeiro ano conseguiu chegar longe, conseguiu chegar nas semifinais e vem aí todo ano batendo realmente, né, na zica dos segundos das semifinais. Esse ano, mais uma vez, caindo fora para o Orlândia na semifinal. Mas é um time que todos os anos conseguiu chegar até as etapas decisivas. Então, os outros times aí que tinham muitos outros anos de experiência na frente, não é fácil, né, Serginho? Uma Liga Nacional tem jogadores de, meu Deus do céu, muita habilidade, muita experiência jogando. E quando ganhar a primeira também, já era. Quando ganhar a primeira, atrás da outra. É deslanche. A Liga Nacional não é um campeonato fácil, você passa pela uma primeira fase, uma segunda fase, para depois você ir para o mata-mata, para as quartas de final. Não é fácil, é uma competição muito longa, muito difícil, desgastante para os jogadores. E a Liga Nacional, ela tem times muito equilibrados. Não é desigual. Não é porque o Corinthians tem a camisa que tem o Corinthians e o Orlândia só tem um time de futsal que o Corinthians é mais forte que o Orlândia. Não é assim que funciona. São times equilibrados. Os jogadores que jogam hoje no Corinthians já jogaram e foram campeões por esses times e vice-versa. E no futsal, o Orlândia é um dos times de mais tradição. Dentro do esporte, inclusive mais do que o Corinthians. Tem mais que o Corinthians. O time é bom pra caramba, tem o Jackson, tem o Gadê também que joga muita bola, o Cabriúva que já passou pelo próprio Corinthians também. Eu acho que é uma equipe qualificadíssima, não pode desmerecer a qualidade da outra equipe. Tem o Cício, são jogadores de seleção brasileira, assim como também tem o Corinthians, tem o Valdim, tem o Neto, tem o próprio goleiro Guita, que é excelente jogador, tem o Elisandro Imperador, que os caras chamam, né? São caras que fazem parte do futsal nacional. Então tem que ter respeito também. Que já conquistaram o título da Liga Paulista também esse ano, inclusive em cima do Orlândia. Mas a gente está aí comemorando o hexacampeonato, a gente está pensando também no futsal com certeza no ano que vem, se de repente vem esse título inédito, né, da Liga Nacional. Mas enquanto isso a gente está aqui comemorando o hexa, está tudo tranquilo, só felicidade, só alegria. A gente vai ver a festa que os torcedores fizeram depois do jogo contra o São Paulo, na saída do metrô, né? Naquela passarela ali da Arena Corinthians, sentido Itaquera, sentido ao metrô Itaquera, que parou tudo e realmente os corintianos colocaram as músicas de arquibancada no metrô.
Caiu na rede é Bambi, viu? Porque o Timão realmente goleou, Serginho. Goleou bonito, e a torcida do Corinthians sempre fazendo uma festa maravilhosa, né? Na chegada ao estádio, na saída e durante o jogo, né? A gente conversava aqui que nem se um corintiano escrevesse um roteiro de um jogo contra o São Paulo de festa como esse, não escreveria da forma que foi. Enfiando 6 no time de São Paulo em casa e ainda o goleiro pegando um pênalti. A história desse Bambizinho aí de inflável é bem bacana. Né? Eu vou chamar essa história agora. Falando em Bambi, tá aí o Bambi na Arena Corinthians, ele que foi levado pelos amigos. Aí pode soltar a foto pra mim, produção? São 5 amigos, né, que são de uma cidade de Jacareí, aqui próximo a São Paulo, 80 quilômetros da capital paulista. Nelson, Firmino, Daniel, André e Danilo. Olha o Mini Cássio também tirando foto com o Bambi no setor sul lá da Arena Corinthians. E a gente tem as fotos aí de como esses torcedores conseguiram levar o Bambi para o estádio em Itaquera, né? Tá aí o Bambi, então, sem o ar. Ele amarrou no pé e colocou o gesso por cima, engessou como se fosse, como se estivesse com o pé quebrado, né, para conseguir entrar na arena. Tá aí o torcedor, o Nelson, né, entrando com o pé engessado na Arena Corinthians, quebrou o gesso lá dentro e conseguiram inflar, então, o Bambi, que fez maior sucesso lá no setor sul da arena. Sensacional essa ideia. Fantástico, né? merece um prêmio. Esses caras têm que ser chamados na arena, tem que curtir um jogo no camarote, com um lanche. Esses caras, precisam ser premiados com alguma coisa, camisa autografada pelos jogadores, alguma coisa esse cara tem que ganhar. Muita criatividade. Olha, parabéns pra vocês. Parabéns. Criatividade impressionante e é bacana. Isso no futebol é bacana, não entendo como ofensa, não. É saudável. Quando não é uma coisa, né, que vai contribuir pra violência, entrar com, sei lá, pau, pedra, como tem torcedor aí, droga que entram também. Mas, pô, um Bambi inofensivo. Inflável ainda? É só pra brincadeira, é só pelo bem do futebol e da rivalidade. E outra, não jogaram no campo, né? Não tiveram nenhum tipo de atitude antidesportiva também com relação ao estádio, não jogaram pra dentro do gramado. Foi uma brincadeira sadia. Agora a Polícia Militar vai ficar mais esperta com gesso aí, né? A galera que tiver com gesso, eles vão querer. Esse é o problema de divulgar, né? Aí, ó, hoje o Tico Bretas não tá pro Elias concordar com ele, mas tá aí o Elias achando ligeira a ideia dos meninos, então, de Jacareí, né? E o Nelson, então, que entrou com o pé engessado para levar o Bambi inflável pra arena. E, bom, a gente fala aqui, inclusive, que eu quero falar, porque eu já vi que teve gente que perguntou aqui no WhatsApp e a gente mencionou o Tico Bretas. Gente, o Tico não foi demitido, tá? Pode ficar tranquilo, que o rei da boleiragem, ele vai voltar já. Ele teve uma viagem para fazer justamente nessa sexta-feira também, então o Felipe Fiore veio substituí-lo. O Felipe, que também apresenta o programa junto com o Tico, né? Exatamente. Boleiragem, Futebol e Amigos. Pode vender, inclusive, esse peixe aqui no programa Mais Corinthians, Felipe, para o pessoal assistir o programa de vocês também aqui na TV Esporte Mais. Claro, obrigado. Boleiragem, Futebol e Amigos, todo domingo ao meio-dia. Então, aquele pré-jogo, para fazer aquele esquenta da boleirada e tudo mais, você pode assistir todo domingo ao meio-dia, faz frente com a turma do Didi ali, você pode optar entre a Xuxa, a turma do Didi ou o Boleiragem, Futebol e Amigos também. Mas sempre comigo, com o Tico Bretas, o Cleiton Japa, que é santista, o único santista da bancada, e sempre um convidado muito legal para vocês. Tá certo, então. Boleiragem, Futebol e Amigos aqui na telinha da TV Esporte Mais com o Tico Bretas, que vocês sabem é fixo aqui da bancada Mais Corinthians, apesar de não estar presente hoje, e Felipe Fiore. Então eu tô aqui com o WhatsApp da TV Esporte Mais, que vocês sabem que segundo bloco é o WhatsApp aqui, né? Tá aí na sua telinha 011 996 542502. Pode mandar que ainda dá tempo. A gente tem o Sérgio Lorente de Curitiba, aí sul do país, assistindo o programa Mais Corinthians, parabenizando a todos pelo Hexa, né? E falando para os São Paulinos que estão ligados no programa, para eles relaxarem, porque em 30 anos a gente já esquece o 6-1. Inclusive, nesses 30 anos pode ter uma goleada maior aí, né? Quem sabe? Quem sabe? E meu xará aí tá no local onde o corintianismo é maior, hein? É forte, né? O Paraná realmente tem maior muitos torcida nossa. A maior torcida do Paraná é corintiana. É verdade. Então, Sérgio, obrigado por participar. Um super beijo para você. Tem o Joel aqui falando que também pelo horário, às vezes ele quase não consegue assistir o programa Mais Corinthians, mas que hoje ele está feliz
por conseguir estar aí na sintonia. E falou do Ronaldo Fenômeno, que nesse jogo esteve presente na Arena Corinthians, e que é o Romero que é fenomenal agora. Olha, o Romero foi fantástico. Nesse jogo ele foi fenomenal, Foi né? fantástico, Mas a gente não pode falar a mesma coisa do campeonato inteiro. Inclusive tem uma pergunta aqui que eu já vi da Bárbara de Mogi das Cruzes. Bárbara, você estava sumida, mas obrigada por participar hoje com a gente também. Ela está falando, na verdade está perguntando, né? Se o Romero pode ter o contrato renovado e ter mais chances no Corinthians pelo jogo que ele fez contra a equipe do São Paulo. Tá vendo como é que é, né? Um jogo pode mudar muita coisa. Um jogo, hein? Mas era incontestável esse assunto, ninguém queria o Romero renovando o contrato. Mas não, eu acho que o Romero, apesar desse jogo, não deve renovar com o Corinthians. Ele que é um menino que até se revelou corintiano, ele disse, né, quando ele chegou no Corinthians, que mesmo sendo paraguaio, e morando no Paraguai de criança até então, ele gostava do Corinthians. Ele viu o Corinthians jogar e gostava e tal. Não sei até onde isso é verdade, mas ele falou, a gente não sabe. Mas acho que foi pouquíssimo aproveitado esse ano. Teve um jogo aí que deslanchou, né, contra o São Paulo, mas não é parâmetro. Você não pode pegar um jogo só para ter um parâmetro. Às vezes que entrou, não entrou bem, não jogou bem. Não é nem a segunda nem a terceira opção do ataque do Corinthians, ele é simplesmente a última opção hoje, né? Ele ainda está atrás, até do Luciano, que infelizmente está machucado. Então eu acho que ele não deve continuar no Corinthians, não. Eu também acho difícil. Complicada. A situação do Romero é mais para futebol de segunda escala da América do Sul, ou talvez vá para a Europa, para algum time também não muito grande. Acho que para o Romero, o papel dele foi muito bem cumprido no 6-1. Acho que na verdade foi a cartada que ele pôde aparecer, pôde colocar na história dele dentro do Corinthians, né, para ele falar futuramente. Claro, é um jogador que é hexacampeão, na verdade é campeão, né, porque a gente não fala hexacampeão para os jogadores. O Corinthians é hexacampeão, o Romero é campeão, mas que participou desse hexacampeonato e que vai poder usar isso com uma visibilidade tremenda para ele lá fora, né? Vai colocar no currículo. Jogador que fez 2 gols aí nesse jogo histórico contra o São Paulo, mas realmente eu acho que não dá para cravar a permanência do Romero no time por causa de um jogo, né, gente? Por mais que ele também tenha feito aquele gol contra o Cruzeiro, que foi o primeiro gol do Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas durante todo o campeonato a gente quase não viu. A gente, como o Serginho falou aqui, era incontestável, era unânime, você perguntar para todo mundo e ninguém queria a renovação do Romero. Então, acho que é difícil a gente, por causa de um jogo apenas, né, desse jogo contra o São Paulo, a gente firmar que ele fique ou no time titular ou na equipe mesmo para o ano que vem. Acho muito difícil, inclusive, por parte da diretoria. É até legal o Romero ter essa bagagem que ele teve no Corinthians e sair... porque ele é novo também, né? Ele é novinho. E é bom ele sair com essa bagagem porque... É claro que a gente não pode colocar o pessoal na frente, mas pela pessoa que o Romero pelo profissional que ele foi no Corinthians, né, já falando assim de uma forma como se ele já tivesse indo embora, né? Sim. Mas pelo profissional que ele foi, sempre foi extremamente disciplinado, é um cara de grupo, né? Então o Romero merece. Dele também. Na dele, sempre fez o trabalho dele, ficou no banco, nunca reclamou, né? Foi pouquíssimo utilizado, voltou contra o Atlético Mineiro, achei até que foi uma trollagem do Tite colocar ele no finalzinho do jogo contra o Atlético, depois de vários jogos que ele não estava nem sendo relacionado em muitos deles, mas nunca reclamou, sempre fez o trabalho dele, não atrasou em treino, sempre treinou direitinho, então o Romero merece isso que ele conquistou aí. As entrevistas que o Romero dá na sala de imprensa do Corinthians, ele cumprimenta um por um os jornalistas. Ele é muito humilde, ele é muito gente boa. Realmente um garoto que todo mundo gosta, né? Um menino com uma humildade tremenda, inclusive já vi ele recebendo vários torcedores lá no CT e tudo mais, mas que isso realmente, claro, é uma boa qualidade, mas não é suficiente para manter um jogador num time. Eu realmente acho que acabando o ano aí eles devem, né, vão negociar o Romero. Vão trazer o irmão certo dessa vez, eu acho. Ai, que dó. Agora a gente fica até com dó quando fala isso, né? Antes ninguém tinha dó, agora tá todo mundo com dó do Romero. Mas torcedor é assim mesmo, não adianta. A gente é movido à paixão e por mais que a gente seja profissional, que a gente esteja aqui né, na visão jornalística da coisa, mas a gente também é torcedor, para falar de Corinthians é complicado. Lógico.
Bom, e o Corinthians que já antecipou, inclusive, os exames médicos, né, para 2016, já está iniciando aí o trabalho com os garotos. A gente tem um vídeo mostrando o Malcom, né, o garoto do Detran, que era para estar aqui com a gente hoje no programa Mais Corinthians, infelizmente não conseguiu chegar, fazendo lá os testes, a preparação para a temporada de 2016. Vamos conferir. Primeiro, na resenha do doutor, o doutor falou que eu estou liberado. Como é que foi? Vai correr pelos dois, né? 11 minutinhos aí, pai. Corre por mim aí. Que doido? Você não deu dinheiro pra ele. Metade, 6. Você deu, eu faço o meu, você vai fazer. Tá maluco? 2 minutos pra chegar batendo na ponta. Cada minuto, uma abafadinha. Aí os meninos do Terrão, os meninos da base fazendo então os exames médicos lá no CT Joaquim Grava, né, na terça-feira. E aí o time já se preparando, né, para a próxima temporada, para o próximo ano. 2 garotos aí de 18 anos, né, Malcom e Guilherme Arana, titulares dessa campanha do Corinthians no hexacampeonato. E o Tite, que inclusive fez questão de ressaltar muito isso, né? Tá aí, ó, ganhei o campeonato com 2 garotos de 18 anos. Exatamente, é difícil, né? Muito complicado. O Santos conseguiu fazer isso em 2002, em cima do nosso Corinthians também, né? Com jogadores jovens, uma base muito bem montada pelo Luxemburgo na época, né? E conseguiu vencer o brasileiro. Hoje o Tite bate uma marca incrível, né? Consegue também, além do Arana e do próprio Malcom, ainda tem o Iago, né, no banco de reservas, tem o próprio Fagner, que foi formado também na base do Corinthians, mas eu acho que destaque para esses 2 garotos aí que foram imprescindíveis na conquista do título desse ano. Inclusive, esse jogo contra o São Paulo, eu achava que ele ia colocar até mais meninos da base, né? Como ia usar o time reserva aí, mas a gente tem também os meninos na final do Campeonato Sub-20 aí, Paulista, amanhã contra o Santos, e por isso acho que eles foram não poupados, né? Mas não foram aproveitados nesse jogo contra o São Paulo para focar com certeza nessa final contra o Santos, que provavelmente o título deve vir para o Corinthians, já que a gente já ganhou por 4-0 lá em Santos, né? Dentro da Vila Belmiro. Então amanhã às 11 horas na Arena Corinthians, a Fiel já comprou os ingressos, já está marcando presença na Arena e temos essa final do Sub-20, Marciel, Matheus Pirulão, né, também, sim, que é um menino que estava sendo bastante convocado aí para o time principal do Corinthians. É muito bom meia esquerda. Bom mesmo, moleque. E você, Serginho, estará amanhã fazendo a transmissão do jogo? Estarei na Arena lá amanhã cedinho, né, acordar cedo, madrugar, para estar cedo lá na Arena, para fazer o jogo aí pela Rádio Coringão. O Corinthians já ganhou o primeiro jogo 4-0, as imagens. A gente tem as imagens do primeiro jogo lá na Vila Belmiro. O Corinthians vai só, quer dizer, não pode entrar com salto alto, mas vai só para garantir o título, que dificilmente o Santos vai reverter aí essa vantagem que o Corinthians fez lá dentro da Vila Belmiro. O Santos que tem uma base excelente, hein? O Santos que sempre teve base boa. Corinthians também, claro, o maior vencedor aí da Copa São Paulo, mas você tem que destacar uma vitória dessa por 4-0 jogando em Santos, um jogo considerado muito difícil. Então essa garotada aí está se preparando para quem sabe ter chance no profissional. A gente tem aí Gabriel Vasconcelos, né, que foi artilheiro da Copinha já, tem a característica de matador, também, né? Tocantins, que também já esteve presente aqui no programa Mais Corinthians, Matheus Vargas, o meia, que está machucado, né, não deve jogar esse jogo, deve só acompanhar com o time. Inclusive, seu Matheus, na hora de ir pra festa, até de muleta você vai, hein, Matheus? Ó, vou te falar, né? Foi pro Vila Mix comemorar o título do Corinthians de muleta, não é mole não. E aí o Marcial também, né? O Marcial agora foi bater. Volante de muita qualidade, né? Um menino que acho que tem muito a oferecer pro Corinthians ainda. Bateu mal o pênalti, viu? Pênalti claríssimo. Bateu o pênalti claríssimo.
Mão na bola do zagueiro do Santos. O zagueiro do Santos claramente esticou o braço. Dá pra ver. Tem jogadores de bagagem já o Corinthians. Né? Ah, jogadores sim. que já Léo Jabá, né, também. O Léo Jabá, lateral direito. Sub-17, mas também, né, faz a sua participação aí no Sub-20 do Corinthians. Ele foi titular já na Copa São Paulo, né, que o Corinthians venceu esse ano em cima do Botafogo. Léo Príncipe, o lateral também, foi aproveitado também. O Tite subiu muitas vezes ele pra treinar com o titular, com o profissional. Tá certo, então, e amanhã a final do Sub-20 paulista, né, Campeonato Paulista, na Arena Corinthians. Corinthians enfrenta o Santos. E eu acho que vem mais um grito de campeão por aí, Serginho. Acho que vai vir. Acho que vai vir mais um título aí pro Corinthians esse ano. Corinthians que quando ganha a Copa São Paulo sempre leva um título também no profissional, né? Ganhou a Copa São Paulo esse ano, exatamente. E ganhou aí o Brasileirão. Deve vir aí esse Paulista Sub-20, o Corinthians que não conseguiu fazer uma boa campanha no Brasileirão Sub-20, mas o Campeonato Paulista está aí para ganhar. Espero que seja com vitória, né? A Fiel vai estar em peso amanhã lá na Arena Corinthians. Não tanto peso quanto um profissional, mas acho que até ontem já tinha mais de 10 mil ingressos comercializados. Ingresso que não é barato, né? Teve ingresso até de R$50 para esse jogo, que eu não achei um preço justo aí por ser o Sub-20, mas mesmo assim a Fiel vai marcar presença. Espero que o Coringão saia com a vitória aí para carimbar esse título em casa. Com certeza. Tá certo, então. A gente vai chamar o último intervalo aqui do programa Mais Corinthians. A gente volta com o terceiro bloco, então dá tempo de você mandar ainda a sua mensagem, sua pergunta, seu comentário para a gente ler e discutir aqui ao vivo no programa Mais Corinthians. 011 996 54 2502. Aí na sua telinha 011, né, para quem não é de São Paulo, que nem o Sérgio Lorente, que está lá em Curitiba, assistindo o programa Mais Corinthians, 996542502, e a gente volta com o último bloco do Mais Corinthians daqui a pouquinho. Se é coisa boa e é daqui da região, com certeza ele estará lá. Ronaldo Espedalete com Mais Cidade, mostrando o que a nossa região tem de melhor. Todos os sábados, 14h, na TV Esporte Mais. No CNA é assim. Melhor material didático, melhor relação custo-benefício, melhor jeito de aprender inglês e espanhol. O CNA tem unidades pertinho de você. No Jaguaré, em São Paulo, no Campesina, em Osasco, e também em Itapevi. Corra para o CNA. Churrasco, balada, festinha, festão, conversa de bar, pagode e forrozão. E o engove? O engove tá na mão. Formatura, piscina, sambão, karaokê, se é curtição, não pode esquecer, hein? O quê? O engove! O engove pra você. É só alegria, comemoração, e se precisar, ó, quem tá de plantão. Engove! O engove tá na mão. A vida foi feita pra se ter prazer, mas o dia seguinte é que eu quero ver. Engove! O engove pra você. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Unip é excelência. Dados oficiais do ENADMEC confirmam Universidade Paulista Unip é primeira colocada entre as universidades particulares em todo o Brasil. Ranking universitário também confirma. A Unip é pela terceira vez consecutiva top no mercado de trabalho. 100% dos cursos de bacharelados, licenciaturas, mestrados e doutorados com conceitos positivos, instalações especialmente projetadas, completa plataforma tecnológica, cursos presenciais e à distância. Matricule-se. Financiamento estudantil. Amizade é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Quarta-feira é dia de futebol amador na tela da TV Esporte Mais. Luiz Carlos Júnior traz tudo o que rola no futebol amador de Osasco e região. Toda quarta, 8 da noite, na TV Esporte Mais. Opa! Gripe? Benegripe. Ela não gosta de comprimido. Chegou o Benegripe Multi que combate os sintomas com sabor de frutas vermelhas. A senhora nunca deu isso pra mim. Tadinho. É gripe? Benegripe sempre.
gente entra em ação, entra um time inteiro. Agora é time Brasil. Agora é Bra. Bradesco, tudo de Bra pra você. De volta com o programa Mais Corinthians e o último bloco aqui na TV Esporte Mais, vocês participando com a gente. Então, o Feijão, né, que é aqui de Osasco e sempre participa também do programa Mais Corinthians, está mandando boa noite aqui pro pessoal da bancada, falando que, mais uma vez, o Cássio, sem dúvidas, é o melhor goleiro do Brasil, sem clubismo, né? Mas a gente também tem que destacar, claro, a zaga do Timão, que é muito boa, e o esquema tático do Tite, que é incomparável. É a opinião do Feijão. Certinho, Feijão, um abraço para você. Completamente com razão. O Cássio, melhor goleiro. Corinthians, melhor defesa. Tite, melhor técnico do Brasil. Não tem que falar. Modéstia à parte, né, Não, Felipe? mas sem mais delongas. Melhor goleiro, melhor zaga, melhor técnico. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. É melhor time. Bom, a tabela demonstra isso, os gráficos demonstram isso, a percentual de tudo. Mais vitória, menos derrota, mais gols feitos, menos sofridos, maior saldo. Inclusive, se você pegar o time do Corinthians, colocar a camisa da seleção nesse time, se você quiser colocar o Neymar, pode colocar o Neymar ali na lateral, ali no lugar do Malcom, quem sabe, e cruzar para o Wagner Love fazer gol, que o Brasil se classifica para a Copa do Mundo em primeiro lugar nas eliminatórias. É verdade. O mesmo time do Corinthians, pega o time inteiro. Show melhor completo. do que a própria seleção, né? Ah, sim. É por causa do entrosamento também. A seleção treina uma vez a cada 6 meses, 3 meses, 4 meses, aí se encontra de novo, sabe Deus quando. Então, agora o Corinthians tem todo o entrosamento, uma base montada. Né? Ó, e o nosso amigo Sérgio, lá de Curitiba, tá pedindo também pra gente comentar aí, dar a nossa opinião sobre a bola fora do presidente Roberto de Andrade, que levantou a taça antes do Ralf. Tá certinho, Roberto de Andrade. Tá certinho. Valeu. Era pro Ralf ter erguido a taça, ele vai lá, ganção e... Pelo amor de Deus. Não, mas sabe o que foi pior? É que ele levantou Juvenil a taça, demais, cara. E quando ele levantou, o rapaz que estava incumbido de soltar o papel picado, soltou. Soltou mesmo. O papel picado. Pensou que ele fosse capitão do time, né? Quando ele viu a taça erguendo ali, ele soltou o papel picado. Se ele não solta, ia ficar sem graça ali o Roberto de Andrade, ia entregar a taça pro Ralf e aí começava a festa. Porque o Ralf ficou igual o pai da criança, assim, ó, esperando a taça, né? E o cara levantando a taça, parecia o Canavarro levantando a taça, o Roberto. Falou que se empolgou e tal, mas meu o pai Deus aconteceu. Que na verdade é uma orientação da CBF, né? Que o presidente pegue a taça, entregue para o capitão do time, para o capitão erguer a taça. Mas acho que o Roberto de Andrade se empolgou ali, teve um momento de empolgação, né? Louco, se antecipou e muita gente realmente ficou frustrado com isso. Porque tinha muita expectativa, né? De quem ia erguer a taça, do Ralf também, né? Para que ele erguesse a taça, já que ele tem anos de clube aí, uma história muito bonita e nunca tinha até então levantado uma taça e aí acontece isso. Ficou chato. Ficou um pouquinho chato, né? Ficou um pouquinho chato. Claro que não estragou toda a festa, mas poderia ter se segurado um pouquinho mais ali. Se tem um ponto negativo, esse é o ponto negativo da festa. Né? Exatamente. Se teve um ponto negativo esse jogo, esse foi o único. Nem um gol do São Paulo não foi. Não, o gol do São Paulo a gente até... A torcida começou a gritar, eu acredito, né, no estádio, Serginho. A torcida do Corinthians é muito complicado de lidar. Aplaudiu, eu acredito. E aí fez o sexto gol, pedia mais um. Virou festa. Comemoraram o gol do Né, Carlinhos, né? Bateram palma. Depois ele passou a taça pro Ralf, o Ralf ergueu novamente. Acho que o que vale é que todo mundo considerou que o Ralf realmente era o capitão, era quem ergueu a taça. Por mais que o Roberto tenha se antecipado, acho que todo mundo sabe que o Ralf foi quem ergueu de fato a taça. Vê se renova com o Ralf agora, né? Renova com o Ralf agora. Inclusive, Roberto de Andrade, depois do jogo, né? Tá aí ele novamente com a taça na mão e o Ralf esperando para recebê-la. Mas ele falou que, em entrevista à rádio, né? Que não está preocupado com a saída do Ralf, que é um assunto que ele está muito tranquilo, que ele tem certeza que eles vão sentar na próxima semana para renovar. Então, ele falando isso, eu fiquei um pouquinho mais tranquila, mas a gente está aguardando aí, já está uma novela, né? Realmente, essa renovação do Ralf, e todo mundo querendo, é claro, que o Ralf renove. Essa questão de próxima semana está durando desde setembro, né?
O Name White também era a próxima semana. Agora, inclusive, o Name White já para 2016. Já então jogaram lá pro próximo ano, né? Inclusive, depois da Florida Cup que a gente vai jogar aí. Inclusive, vamos estrear lá nesse campeonato amistoso contra o Atlético Mineiro, que é foi o nosso principal adversário aí no Campeonato Brasileiro, sendo vice-líder, né? E depois pega o Shakhtar, que é o time do Dentinho, né? Um corintiano conhecido aí, que veio do Terrão. E dia 17 de janeiro, então, já foram divulgadas aí as datas dos jogos e os corintianos poderão estar comprando pacotes aí, acompanhando o time na Copa Mickey, como diz o nosso amigo Felipe Copa Fiori. Mickey, mas o troféu é um Mickey mesmo, a orelha do Mickey lá, é verdade mesmo. Além certo. Além da Copa Mickey, o Corinthians ainda faz um amistoso com o Strikers Lauderdale, né, que é o time do Ronaldo, lá da MLS. Acho que nem é MLS, é NSL. NSL, É NASL. Isso. Isso mesmo. O Corinthians faz um amistoso antes de voltar pro Brasil aí pra disputa do Paulistão. O time do Ronaldo foi campeão da NSL. E é isso, domingo então temos o jogo contra o Sport, né, em Pernambuco. A gente deve jogar com um time meio misto, acredito. Inclusive o Tite já confirmou o Romero novamente como titular da equipe. E um jogo difícil, né, em Pernambuco, visto que o Sport ainda está ali na esperança, na briga pelo G4 e o Corinthians já é hexacampeão. Meu palpite para esse jogo é um empate, claro que eu não vou apostar numa derrota do nosso timão, mas acho que vai ser um jogo relativamente complicado. Difícil, porque o Sport precisa vencer para conseguir manter acesa a expectativa da Libertadores ainda, né? O São Paulo pega o Figueirense, que é um jogo também difícil no Morumbi, vai abalado com a derrota, o Figueirense precisa vencer para fugir do rebaixamento. Palpite para esse jogo? 3-1 Corinthians, jogo difícil. Eu acho que poderia ser mais difícil se fosse na Ilha do Retiro. Quando o Sport sai da Ilha do Retiro, ele perde muito. Jogando na Arena Pernambuco, eu acho que o Corinthians, mesmo com o time em reserva, ainda é favorito para o jogo, 2-0. Tá certo, então. Para você mudou o seu palpite, viu? Mudei, vou ficar mantendo derrota do Corinthians fora. Aqui eu sou corintiano, lá eu sou comentarista. Boa, quero ver, tá? Que eu tô pensando, é claro que eu não vou apostar numa derrota do Timão, mas eu tô achando um empate ali ou uma vitória com um golzinho apertado, dá Tem pra que virar, gente... sabe? Mas vai ser difícil o jogo pro Corinthians, 3-1. Acho que o Romero faz 2-0. 3 gols do Romero, perde a música domingo. No Tá certo, então chegamos ao fim de mais um programa aqui na TV Esporte Mais. Quero agradecer a presença dos meus convidados de hoje, convidá-los, né, a vir sempre que puderem, a brilhantar a bancada aqui do Mais Corinthians, corintianíssimos que entendem muito de futebol. Então, Serginho, boa noite, muito obrigada. Boa noite, Letícia, boa noite aos telespectadores internautas da TV Esporte Mais. É sempre um prazer estar falando de Corinthians aqui, sempre quando eu puder, vou estar falando que é a coisa que a gente mais gosta na vida. Com certeza. Felipe, obrigado também pela sua participação e sinta-se à vontade para estar aqui sempre no Mais Corinthians. Eu que agradeço. Sempre que precisar, pode chamar. O Tico agora vai boleirar um pouquinho esse final de ano, né? Merece, trabalha bastante. Aí pode me chamar que eu venho sim. Pode falar substituir aqui o Tico à altura, o Felipe. A altura eu não sei, a né? Altura não, é baixinho. Pode ser que pros lados, talvez, porque ele tá meio acima do peso, igual eu, mas acho que dá pra brincar um pouquinho. Ainda falar de Corinthians é muito fácil, né? É muito bom. A gente fala com o coração, então fica tudo mais fácil. E amanhã é dia de título, hein? Amanhã é mais um título. Eu tô em crise já, eu tô 35 minutos sem ganhar um título. Por isso, tá certo, mas amanhã a gente já grita campeão de novo, então quero agradecer a todos aí pela sintonia, né, com a gente aqui na TV Esporte Mais. Eu quero mandar um beijo pro João Francês, que é um senhor de 70 anos, corintiano fanático, e que segundo a filha dele, a Josi, tá aqui me falando, ele assiste sempre o programa Mais Corinthians, então... Seu João, um super beijo para você, um beijo especial dessa sexta-feira. E na próxima sexta tem mais, esperamos todos vocês. Vai, Corinthians! No CNA é assim. Melhor material didático, melhor relação custo-benefício, melhor jeito de aprender inglês e espanhol. O CNA tem unidades pertinho de você, no Jaguaré, em São Paulo, no Campesina, em Osasco e também em Itapevi. Corra para o CNA! E o desafio do Zico chegou à Cidade do Galo. E o entrevistado, o desafiado de hoje, é um argentino que marcou um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Está concentrado aqui já
Jesus Dátulo. Calma, a concentração tá grande aí, mas primeiro, vamos conversar primeiro, Dátulo. Concentração total. Antes da cobrança, me explique daquele gol contra o Flamengo. Que lance foi aquele? Foi muito bom. Na verdade, foi um dos gols mais bonitos que eu já fiz. Foi muito, muito bom. E o desafio do Zico? Eu tô vendo a sua concentração total aqui. Você treina faltas quase todo dia aqui na Cidade do Galo, mas nessas horas o coração bate mais forte? Não, porque tem a pressão do Zico, né? É um grande. Eu admiro, não só como jogador, sino como pessoa. Zico, um fenômeno. Agora, 5 cobranças. Vou explicar a regra para você. 2 camisas colocadas nos ângulos, uma em cada ângulo. Acertando a camisa, 100 pontos. Fazendo um gol, você ganha 20 pontos. E se acertar a trave, o travessão, 10 pontos. Dátulo no desafio do Zico. Primeira tentativa. Na trave. Passou perto, 10 pontos. Segunda tentativa. 20 pontos. Dátulo no desafio do Zico até aqui. O que você está achando? Tem que pegar um pouco mais forte na bola? Vou tentar levantar um pouquinho mais a bola. Tá certo, tá quase o Dátulo. 20 pontos, 2 bolas na trave. Terceira tentativa. Gol. Mais 20 pontos, passou perto novamente. Ô Dátulo, tem algum cobrador que você busca inspiração? Um jogador que cobra bem falta? Eu acho que no meu tempo, David Beckham, eu acho que essa é a minha referência quando bate falta. No primeiro jogo do ano, contra o Tupi, você marcou um golaço de falta que acertou a gaveta. Sim, foi muito bom aquele gol. Espero fazer muito mais. Tá certo, vamos para a 4ª tentativa. O Dátulo até agora com 40 pontos. A 4ª tentativa, a expectativa. Essa passou um pouquinho longe, hein, Dátulo? Essa passou um pouquinho longe. A polêmica é a bola vazia, segundo o Dátulo. Vamos lá, 5ª tentativa, 40 pontos até aqui. Passou perto. Ô Dátulo, valeu, 40 pontos. A pressão é grande quando as 5 bolas estão colocadas aqui. Treinou bem antes, muito bem antes, mas 40 pontos, tá tranquilo. Tudo bem. O que vale é o fim de semana, quando a bola entrar dentro do gol, aí o que vale. Tá aí, Dátulo no desafio do Zico, marcou 40 pontos, algumas bolas passaram perto, mas o argentino tá mandando bem dentro de campo, marcando golaços contra o Vasco, contra o Flamengo. Boa sorte na sequência e obrigado pelo desafio, Dátulo. Não, obrigado a você por ter vindo aqui. Um abraço para todo mundo aí, um abraço especial pro Zico. Tá certo, Dátulo no desafio do Zico. Eu volto com vocês. Aí o Dátulo no